Bem-vindos ao Poesia em Pessoa, uma iniciativa da Fundação Inatel em parceria com a Câmara Municipal de Lisboa e a GEAR, Associação de Turismo de Lisboa. Um agradecimento muito especial à BBC Sociedade dos Ratos, que hoje nos acolhe neste edifício onde Pessoa nasceu. E para darmos início à Festa da Poesia em Fernando Pessoa e leitura do Manifesto pela Poesia, escrito propositadamente por esta iniciativa pelo escritor Gonçalo M. Tavares, peço uma forte salva de palmas para a atriz Jalila Cara. Muito obrigada. Boa tarde. Procuro o sol, porque sou bicho de corpo. Sombra terei depois, a mais fria. Adélia Prado. 1. Temperatura e poesia. Frases ditas em pleno ar livre, debaixo de certas condições climatéricas, são visíveis, claramente visíveis. E tal não é poesia. É simplesmente ar feito artesanalmente pelos músculos da fala, em choque manso com o ar exterior. E se faz um certo frio, a frase que acabaste de dizer fica micronuvem suspensa ali no ar, à tua frente. Uma forma humana de respirar, de ver o que antes era ar do corpo, agora ser ar no meio do ar do mundo. Uma frase poderia ficar assim meio congelada, sem cair, sem subir, a tal micronuvem suspensa que fica entre dois corpos que se falam. Se tal acontecesse a todos os momentos, em todas as situações, os diálogos seriam bem mais contidos. Se de cada frase ficasse esse resto, essa nuvem mínima que se aguenta 1,70 m acima do solo. Uma frase que ocupasse o volume inclinaria então o homem para a quase mudez, para o sim que fica quase branco no ar e para o rápido não, que fica em cor mais escura, suspenso no ar. E assim estamos como num duelo, micronuvem clara contra micronuvem escura. E eis porque somos faladores. Não vivemos debaixo das condições climatéricas necessárias para a síntese. Não vivemos em pleno ar livre a menos de 20 graus. Experimente, meu caro senhor, sair à rua com 20 graus negativos e veja o quanto falará para o seu colega falador e quanto, tão pouco, ele lhe responderá. Se a espécie humana tivesse evoluído e crescido em pleno inverno rigoroso, sempre no exterior, sem casa, sem sítio para onde fugir, se tal tivesse sucedido, o homem não teria chegado à fala. Eis, portanto, uma teoria sobre o aparecimento da linguagem. Falamos, pelo menos ao ar livre, porque existe o sol, as temperaturas amenas, as temperaturas que fazem do ato da fala um esforço não excessivo. Com 20 graus negativos, falar é igual a carregar 10 quilos às costas. Consegues, mas por pouco tempo. Ao ar livre, com 20 graus negativos, não existem discursos, existem palavras. Quando muito, avancemos, recuemos ou até no limite, apenas sons. Mas sim, é isso. As baixas temperaturas obrigam à síntese, à frase rápida que diz tudo, ou quase tudo, ou metade de tudo, ou pelo menos a promessa de tudo. É essa síntese, a poesia, género literário animalesco que, como certos animais, cresce e sobrevive melhor em certos habitats. Deverá ser escrita a poesia, portanto, ao ar livre, sem luvas, com muito frio no exterior, as mãos escrevem rapidamente o que querem escrever e depois refugiam-se dentro dos bolsos, por exemplo, do casaco. Isto é um modo doméstico de exercer o pudor e a contenção na linguagem. Obrigar à síntese. É então que o fumo que se eleva da minha frase se torna maravilhoso, escreveu Virginia Woolf.
2. Animais luminosos. São animais que falam com vocábulos luminosos, a poesia literal. O seu falar é uma forma de iluminar. Falamos, claro, dos pirilampos. Os machos, segundo parece, fazem círculos lá em cima. E a forma geométrica não pode ser torta ou aproximada, senão a fêmea não entende. É um itinerário que deixa uma luz e essa luz deve ser exata, detalhada. E repara nisto. O voo das aves nunca deixa atrás de si a forma invisível, mas inequívoca, de um quadrado. Podemos pensar, imaginar, sim, uma ave que voasse em quadrados sucessivos. Uma ave desnorteada, mas não ao ponto de traçar circunferências. Uma ave lógica, uma ave ponderada. Uma ave com intuições retas e racionais que avançasse no mundo traçando um itinerário de sucessivos quadrados. Rotas estranhas, quase arrogantes, com base não circular, mas quadrada. Voltemos. Demasiado escuro e demasiado longe, eis a descrição do caminho e do destino. É necessário, portanto, digamos, operar o pirilampo, extrair-lhe a luz como se esse animal fosse portador de uma preciosidade, dissecas o bicho e trazes de lá luz para um dia. Há duas espécies humanas, a que quer caçar o animal grande e a segunda espécie humana que quer caçar o animal pequeno. E felizmente há essas duas espécies humanas, uma que avançou para o que está perto, outra para o que está afastado. E assim se fez a ciência, a religião, etc. Caçar o pequeno, caçar o grande e ainda caçar o que está no meio do pequeno e do grande. Pois bem, um homem está ali olhando para todo lado, com os olhos cegos, mas com um saco cheio de futura luz. 10 quilos de luz que aí vem. 10 quilos de uma certa luz que mistura animalidade e religião. Luz religiosa e animal. Portanto, a poesia leva-se às costas num saco. Pesa e ocupa espaço. É isto. E para terminar, contar ainda até 7. 1. Um verso de Sylvia Plath. Ser completo é isto. É horrível. 2. 2 versos de Ferreira Goulart. Falemos alto, os milagres são poucos. 3. 3 versos de Yehuda Amijai. Quando te arrependes das palavras que disseste, tens de passar de novo, junto às mesmas palavras. 4. 4 versos de Bai Jui. Esfiapada à cobertura da barca, rebentado o casco, junto ao lago, todo o dia, olhando-a. Apodreceu a barca de Sozu. Como poderia eu não envelhecer? 5. 5 versos de Giannis Ritsos. O branco sobre o branco. As ovelhas na neve não se distinguem, tal como as nossas palavras mais exatas sobre o papel. 6 versos de Adélia Prado. Eu gosto de metafísica, só para depois pegar meu bastidor e bordar ponto de cruz. Falar as falas certas. A de Lourdes casou, a das dores se forma. A vaca fez, aconteceu. As santas missões vêm aí. Vigiai e orai que a vida é breve. 7 versos de Sofia. Por que será que não há ninguém no mundo? Só encontrei distância e mar. A raiz da paisagem foi cortada. Tudo flutua ausente e dividido. Tudo flutua sem nome e sem ruído. Deus escreve direito por linhas tortas e a vida não vive em linha reta. Contar até 7, então, e depois acabar.
Muito obrigada. Muito obrigado, Leila Carmo. Após a leitura do Manifesto pela Poesia, é momento de prosseguirmos a celebração da poesia, o início do cortejo. Peço que abram o manifesto que lhes foi distribuído, na página 5, verso a contracapa, onde irão encontrar o itinerário e indicação das várias manifestações e animações ao longo do cortejo. Assim, partiremos de seguida deste largo, o Largo de São Carlos, guiados pelas sonoridades Dixie da nossa banda. À chegada, quer da estátua de Fernando Pessoa na Brasileira, quer à estátua de Luís Vaz de Camões, a banda irá interromper a atuação, dando mote à leitura coletiva e participada de todos vós de uma quadra. O sinal será dado através do som de um toque de parada. Após as homenagens aos nossos poetas, rumamos em direção ao Teatro da Trindade, pela Rua da Misericórdia, onde a Fundação Inatel vos convida para um espetáculo único, comemorativo da poesia e de Fernando Pessoa, naquele que é o Teatro de Lisboa. Juntem-se a nós, celebremos a poesia e façam parte desta manifestação histórica e festiva de pessoas por um dia. Até já! Obrigado por terem vindo.
Obrigado, Fernando Pessoa, Ricardo Reis, Bernardo Soares, Alberto Caeiros e obrigado, Álvaro Campos. Obrigado por estarem aqui todos hoje reunidos à volta de Fernando Pessoa. Obrigado por terem ido cumprimentar Luís de Camões e se terem dirigido ao Teatro de Lisboa, ao Teatro de Essa de Queiroz. Obrigado por terem vindo e obrigado, mais uma vez, por estarmos a comungar neste Dia Mundial da Poesia, que foi ontem, mas que hoje estamos a festejar à volta da figura de Fernando Pessoa. Para dar início a este espetáculo, faço ainda um pequeno aviso. O espetáculo não é sonorizado, isto é, não vai haver amplificação de vozes e, portanto, deixo este pequeno alerta para os ruídos que possam haver na plateia. Chamo para dar início à sessão a doutora Inês Pedrosa, diretora da Casa Fernando Pessoa. Boa tarde. É para mim muito emocionante estar neste teatro. Como diria o meu querido José Carlos Malato, que vão ouvir esta tarde, já fui muito feliz neste teatro. Porque foi aqui que em 2005 estreou uma peça, com texto meu, com uma encenação maravilhosa da São José Lapa, com 12 atrizes extraordinárias. Chamava-se precisamente 12 Mulheres e uma Cadela, e tinha uma cadela também. E aproveito para dizer que dentro de muito pouco tempo, a 23 de Abril, vão estar aqui 8 atrizes extraordinárias, na peça 8 Mulheres. Algumas delas já eram dessas outras 12 mulheres. E, portanto, aproveito para deixar já aqui o convite, depois da poesia, para o teatro. Trago aqui um textinho, não é tão grande quanto parece que eu trago muitas folhas, mas cortei muito pequenino. Sobre o nosso Fernando Pessoa que nos junta aqui hoje. Para mim é um grande prazer pessoal e também um prazer, em nome da Casa Fernando Pessoa, participar nesta celebração promovida pela Fundação Inatel, à qual nos associamos de imediato, e ver isso, ver-se a vós que estão aí, como a poesia, afinal, diz aos portugueses e às portuguesas, nos diz a nós todos. Quando um nome de um português aparece na boca de um taxista estrangeiro, dizemos que esse nome se tornou um cartão de visita em Portugal. Amália, Eusébio, agora vários outros nomes, em geral do futebol, mais do futebol ainda de outras áreas, Saramago e Pessoa. Para que isso aconteça, para que se torne um ícone internacional, o nome tem de caber naturalmente em várias línguas. E Pessoa teve muitas infelicidades na vida, mas teve essa felicidade de ter um nome que é ele próprio, o ser humano, e que é fácil de dizer em várias línguas. Há um destino nos nomes, embora o destino não explique nada, porque os nomes podem apagar-se para renascer de novo. Mas o nome não basta, como não bastam os feitos. O caso de Pessoa é particularmente curioso. Em vida, foi um personagem completamente obscuro. Nem sequer misantropo, isolado na Torre do Gênio, que tão bom cartaz publicitário concede. Gostava de ler os seus poemas aos amigos e à família, tentou fundar uma tipografia, criou revistas efêmeras, trabalhou como correspondente comercial em várias empresas, tentou ser publicitário, produtor de cinema, concorreu sem sucesso a um lugar bibliotecário. Publicou um único livro, Mensagem, com o qual concorreu a um prémio que, há quem diga que ganhou, porque ganhou uma menção especial, mas efetivamente não ganhou. E cito agora um poema de Pessoa. Nunca conheci quem tivesse levado porrada. Todos os meus conhecidos têm sido campeões em tudo. Escreveu com a mão rigorosamente inventada de Álvaro Campos. Apaixonei-me por ele 40 anos depois da sua morte, através desse poema e desse personagem. Durante muito tempo, dizia Pessoa e pensava nesse engenheiro naval que escrevia poemas matemáticos e concisos, e oníricos e valentes como navios, capazes de se ingrar por qualquer tipo de mar. Mais do que um criador, Fernando Pessoa é um motor inesgotável de criação, um acendedor de almas, um instrumento de música,
um furacão que arranca todos os pensamentos e sensações à imobilidade do medo e os faz viver. Por isso não passa, por isso passamos por ele e transfiguramos-nos. Escreve Eduardo Lourenço nesse fulgurante poema em prosa que é Fernando Pessoa, rei da nossa Baviera. E isto são palavras de Eduardo Lourenço. O mito Pessoa, tanto em si como no seu estatuto poético de amplitude hoje universal, repousa essencialmente na encenação prodigiosa a que Pessoa submeteu o seu radical sentimento de inexistência. Fim de citação. Criando-se num mundo despojado de Deus e de sentido, Pessoa criou-nos e cria-nos ainda ao longo da eternidade sem tempo de que somos feitos. Porque é isso que faz um Criador. Não se trata de influenciar, não se trata de esmagar. Um talento esmagador é uma caixa de metal que nos reduz à dimensão plana da admiração embasbacada. Há muitas confusões sobre este assunto no mundo acelerado em que vivemos, onde cada vez mais gente corre sobre passadeiras eletrónicas, ou seja, corre para um lugar nenhum. A originalidade de Pessoa nasce de uma compreensão extraordinariamente precoce da brecha existente entre ação e vida. Viver exige muito mais e muito menos do que agir. Exige, acima de tudo, uma dedicação exclusiva para que as várias vidas potenciais que cada ser humano contém possam manifestar-se. Descrevemos habitualmente a criação dos heterónimos como um desdobramento voluntário, uma espécie de encenação teatral. Porém, quanto mais leio Pessoa, mais o descubro ingênuo e verdadeiro em cada uma das suas pessoas. Há em cada um dos seus heterónimos a porosidade de uma aparição, a força de uma voz que se deixa revelar. A felicidade não está no que acontece, mas no que acontece em nós, vê-se acontecer. Escreveu Virgílio Ferreira, e esta frase define para mim o princípio existencial que faz a singularidade de Pessoa. O carisma intenso que a sua obra arrasta consigo nasce desse compromisso radical com o magma escuro da alma humana. O gênio de Pessoa consistiu em viajar até ao fundo do ser através dos textos. Não se trata de uma experiência literária, mas de uma abissal experiência de vida. A vida individualista, virtual e fragmentária que é a nossa hoje, permite-nos aceitar e até entender essa fragmentação do eu que Fernando Pessoa exerceu até ao limite. Hoje, ele teria o seu blog, navegaria na internet e conheceria um sucesso maior do que o quase nada que ocupou nessa vida que começou há pouco mais de 125 anos. E creio que esse sucesso não lhe seria indiferente. Nos seus diários de juventude, a tristeza diante da impossibilidade de ser compreendido, que muito cedo detectou, surge a par com a inquietação de transportar em si mesmo a mais completa expressão de todas as sensações e todo o conhecimento do mundo. E cito: sinto-me viver vidas alheias em mim, incompletamente, como se o meu ser participasse de todos os homens, incompletamente de cada, individuado por uma suma de não-eus sintetizados num eu postiço. Com os meus passos treme a luz das estrelas. Pareceu-me sempre que ser era ousar, que querer era aventurar-se. Fim de citação. Vulgarizou-se hoje esta ideia de que o eu é postiço, mas a aventura pessoana de explorar destemidamente o ser, palavra a palavra, prescindindo da segura rede da ação, da intriga e da narração, continua ímpar na sua revolucionária autenticidade. Por isso circula pelo mundo, quase à revelia de Portugal, íntimo e distante, familiar e secreto como um cartão de visita. Eduardo Lourenço tem vindo a alertar-nos desde há muitas décadas que o problema de Portugal não é de falta de identidade, mas de excesso dela. Um excesso alimentado por uma história real e mítica de ascensão e decadência. Esse excesso tornou-se, na modernidade, complexo de inferioridade e sentimento de impotência. Fernando Pessoa pôs o dedo nestas feridas, de um modo muito agudo, e por isso, como também assinala Eduardo Lourenço, foi o desarrumador definitivo do discurso cultural português.
Mas o alcance da visão do mundo de Pessoa ainda não encontrou eco na reorganização do pensamento e da ação em Portugal. Por alguma razão, o impacto da obra pessoana é muito maior noutros países do que em Portugal. Quando destaque para o Brasil, esse país de língua portuguesa que passa agora para o palco principal da história. Pessoa sabia que o cultural não é uma dimensão estanque e decorativa. Antes decorre das instâncias sociais e económicas que, por sua vez, resultam de escolhas filosóficas e éticas. Ninguém tem dúvidas de que a identidade cultural portuguesa existe e é percebida como tal no exterior, sobretudo na literatura, na música, no cinema, na arquitetura e no futebol, claro. Mas ainda não é suficientemente perceptível de um modo integrado e permanente. Portugal supera-se a si mesmo na exceção e desvaloriza sistematicamente a regra, o trabalho continuado, de base, que existe persistência. O próprio Pessoa sofria dessa sedução pela descontinuidade. Muitas e muitas vezes se queixou do seu excesso de interesses e do modo como essa curiosidade omnívora devorava a solidez da sua obra. Todavia, a excepcionalidade dessa obra advém precisamente da inquietude, de um funcionamento em relâmpago. Atrai-me cada vez mais o atrevimento de reconstituir uma Pessoa total, ignorando deliberadamente o teatro dos heterónimos, desprezando as categorias, mostrando-me cândida em relação aos milhares e aos milhões de páginas escritas sobre os múltiplos pessoas da Pessoa. Existe uma língua Pessoa na qual podemos mergulhar sem complexos, usufruindo do que ela nos diz independentemente do seu aparato ficcional e das suas descodificações académicas. Existe uma Pessoa único, uno, íntegro, um vendaval de conhecimento e beleza, com menos contradições do que aquelas que nos habituámos a restar e, sobretudo, um tom e um timbre muito menos variáveis do que pensávamos. Não é preciso ter aprendido latim ou lido os clássicos para saber de que fala Ricardo Reis. Não é preciso abandonar a vaidade e o bulício da cidade para comungar da contra-metafísica de Alberto Queiro. Não é preciso sequer perceber o que significa a metafísica. A obra de Pessoa atinge as vísceras do mais desamparado, porque não fala de outra coisa, senão do desamparo de viver. Sim, Fernando Pessoa tem direito a ser lido como a impossível pessoa compacta, com que todas as suas palavras sonham ainda. A universalidade não o poupou ao desmembramento. O poeta que escreveu para ser grande, ser inteiro, é diariamente retalhado e autopsiado como um puzzle interminável, uma peça cubista, uma geringonça do futuro com os fusíveis fora do lugar, um desafio ao brilho das inteligências críticas, um brinquedo. Muitas vezes o imagino sorrindo numa nuvem solitária, olhando os arranha-céus formados pelas múltiplas edições das suas obras, ou escutando as diatribes provocadas pela decifração dos seus manuscritos. O artista do nada que é tudo e da varanda sobre a tal outra coisa ainda, sabia que a sua obra abalaria gerações futuras. Talvez até adivinhasse que a sua caligrafia só por si faria nascer milhares de heterónimos póstumos. Talvez se divertisse nessa antecipação, porque Pessoa era um homem com sentido de humor e dotado desse talento de bom senso e da coragem que é a autoironia. Chamamos-lhe poeta, apesar da sua mais famosa obra ser em prosa, esse best-seller internacional chamado Livro do Desassossego. Seria mais justo que lhe chamássemos filósofo, mas ainda não somos capazes de entender a filosofia como a maior das belas artes, aquela que ilia ciência, ficção, história e poesia. Chamamos-lhe poeta porque entendemos a poesia como o rosto do sublime, a realização máxima da arte da palavra. Pessoa nem sequer usava essas hierarquias, era verdadeiramente um escritor, alguém que se encontrava e encontrava o mundo no voo das palavras. As alíneas dos géneros eram indiferentes, por isso brincava tanto com elas. Tudo lhe servia para pensar, sentir, desocultar. E cito: não consigo evitar a aversão que tenho no pensamento pelo ato de acabar, seja o que for. Uma única coisa suscita 10.000 pensamentos. E desses 10.000 pensamentos surgem 10.000 interassociações. E não tenho força para os eliminar ou deter, nem para os reunir num só pensamento central, onde os seus detalhes sem importância, mas a eles associados, possam perder-se. Isto é de um diário de 1908.
Por isso viveu com mais intensidade do que os que julgam viver e apenas se espartilham e esquartejam em horas, momentos e personalidades isoladas entre si. Pessoa entregou-se autenticamente a tudo o que fez. E fez milhares de coisas, que eram todas a mesma. O texto contínuo, aberto, explosivo da existência humana. Muito obrigada. De Ricardo Reis, Os Jogadores de Xadrez. Ouvi dizer que outrora, quando a Pérsia tinha não sei qual guerra, quando a invasão ardia na cidade e as mulheres gritavam, 2 jogadores de xadrez jogavam o seu jogo contínuo. À sombra de ampla árvore fitavam o tabuleiro antigo. E ao lado de cada um, esperando os seus momentos mais folgados, quando havia movido a pedra e agora esperava o adversário, um púcaro com vinho refrescava sobriamente a sua sede. Ardiam casas, saqueadas eram as arcas e as paredes. Violadas, as mulheres eram postas contra os muros caídos. Trespassadas de lanças, as crianças eram sangue nas ruas. Mas onde estavam, perto da cidade e longe do seu ruído, os jogadores de xadrez jogavam o jogo do xadrez. Ainda que nas mensagens do ermo vento lhes viessem os gritos, e ao refletir soubessem desde a alma que, por certo, as mulheres e as tenras filhas violadas eram nessa distância próxima, ainda que no momento que o pensavam, uma sombra ligeira lhes passasse na fronte, aliada e vaga, breve seus olhos calmos volviam sua atenta confiança ao tabuleiro velho. Quando o rei de marfim está em perigo, que importa a carne e o osso das irmãs e das mães e das crianças? Quando a torre não cobre a retirada da rainha branca, pouco importa a vitória. E quando a mão confiada leva o cheque ao rei do adversário, pouco pesa na alma que lá longe estejam morrendo filhos. Mesmo que de repente, sobre o muro, surja a sanhuda face de um guerreiro invasor, e breve deve em sangue ali cair o jogador solene de xadrez, o momento antes desse é ainda entregue ao jogo predileto dos grandes indiferentes. Caiam cidades, sofram povos, cessa a liberdade e a vida, os haveres tranquilos e avitos ardam e que se arranquem. Mas quando a guerra os jogos interrompa, esteja o rei sem cheque e o de marfim peão mais avançado pronto a comprar a torre. Meus irmãos, em amarmos Epicuro e o entendermos mais de acordo com nós próprios que com ele, aprendamos na história dos calmos jogadores de xadrez como passar a vida. Tudo o que é sério pouco nos importa. O grave pouco pese. O natural impulso dos instintos que ceda ao inútil gozo, sob a sombra tranquila do arvoredo, de jogar um bom jogo. O que levamos desta vida inútil, tanto vale se é a glória, a fama, o amor, a ciência, a vida, como se fosse apenas a memória de um jogo bem jogado e uma partida ganha a um jogador melhor. A glória pesa como um fardo rico, a fama como a febre. O amor cansa, porque é sério
e busca. A ciência nunca encontra e a vida passa e dói porque o conhece. O jogo de xadrez prende a alma toda, mas perdido pouco pesa, pois não é nada. Ah, sob as sombras que sem querer nos amam, com um púcar de vinho ao lado e atentos só à inútil faina do jogo do xadrez, mesmo que o jogo seja apenas sonho e não haja parceiro, imitemos os persas desta história. E enquanto lá por fora, ou perto ou longe, a guerra e a pátria e a vida chamam por nós, deixemos que em vão nos chamem. Cada um de nós, sob as sombras amigas, sonhando. Eu e os parceiros e o xadrez, a sua indiferença. Alguns poemas de Alberto Cairo. O Tejo é mais belo que o rio que corre pela minha aldeia. Mas o Tejo não é mais belo que o rio que corre pela minha aldeia. Porque o Tejo não é o rio que corre pela minha aldeia. O Tejo tem grandes navios e navega nele ainda, para aqueles que veem tudo que lá não está, a memória das naus. O Tejo desce de Espanha e o Tejo entra no mar em Portugal. Toda a gente sabe isso, mas poucos sabem qual é o rio da minha aldeia e para onde ele vai e de onde ele vem. E por isso, porque pertence a menos gente, é mais livre e maior o rio da minha aldeia. Pelo Tejo vai-se para o mundo, para além do Tejo, a América e a fortuna daqueles que a encontram. Ninguém nunca pensou no que há para além do rio da minha aldeia. O rio da minha aldeia não faz pensar em nada. Quem está ao pé dele está só ao pé dele. O meu olhar é nítido como um girassol. Tenho o costume de andar pelas estradas, olhando para a direita e para a esquerda e de vez em quando olhando para trás. E o que vejo a cada momento é aquilo que nunca antes eu tinha visto. Eu sei dar por isso muito bem. Sei ter o pasmo essencial que tem uma criança se ao nascer reparasse que nascer de veras. Sinto-me nascido a cada momento para a eterna novidade do mundo. Creio no mundo como o mal me quer, porque o vejo, mas não penso nele. Porque pensar é não compreender. O mundo não se fez para pensarmos nele. Pensar é estar doente dos olhos. Mas para olharmos para ele e estarmos de acordo. Eu não tenho filosofia. Tenho sentidos. Se falo na natureza, não é porque saiba o que ela é, mas porque a amo. E amo-a por isso. Porque quem ama nunca sabe o que ama. Nem sabe porque ama. Nem o que é amar. Amar é a eterna inocência. E a única inocência é não pensar. Deito-me ao comprido na erva e esqueço do quanto me ensinaram. O que me ensinaram nunca me deu mais calor nem mais frio. O que me disseram que havia nunca me alterou a forma de uma coisa. O que me aprenderam a ver nunca tocou nos meus olhos. O que me apontaram nunca estava ali.
estava ali só, que ele estava, como uma criança, antes de a ensinarem a ser grande. Fui verdadeiro, leal ao que vi e ouvi. E do alto da majestade de todos os sonhos, ajudante de guarda-livros na cidade de Lisboa. Mas o contraste não me esmaga. Liberta-me. E a ironia que há nele é sangue meu. O que devera humilhar-me é a minha bandeira que desfraldo. E o riso com que deveria rir de mim é um clarim com que saúdo e gero uma alvorada em que me faço a glória noturna de ser grande, não sendo nada. A majestade sombria de esplendor desconhecido. E sinto, de repente, o sublime no monge, no ermo, do ermita no retiro, inteirado da substância de Cristo nas pedras e nas cavernas do afastamento do mundo. Me pode dar a China que a minha alma me não tenha já dado? E se a minha alma não me pode dar, como mudará a China? Se é com a minha alma que verei a China, se a vir. Poderei ir buscar riqueza ao Oriente, mas não riqueza de alma, porque a riqueza da minha alma sou eu. Eu estou onde estou, sem Oriente ou com ele. Compreendo que viaje quem é incapaz de sentir. Por isso são tão pobres sempre como livros de experiência, os livros de viagens, valendo somente pela imaginação de quem os escreve. Somos todos míopes, exceto para dentro. Só o sonho vê com o olhar. Transeuntes eternos por nós mesmos, não há paisagem, senão o que somos. Nada possuímos porque nem a nós possuímos. Nada temos porque nada somos. Que mãos estenderei para que o universo não é meu, sou eu. A arte livra-nos ilusoriamente da surdidez de sermos. Enquanto sentimos os males e as injúrias de Hamlet, príncipe da Dinamarca, não sentimos os nossos. Vis, porque são nossos, e vis, porque são vis. O amor, o sono, as drogas e intoxicantes são formas elementares de arte, ou antes, de produzir o mesmo efeito que ela. Mas amor, sono e drogas têm cada um a sua desilusão. O amor farta ou desilude. Do sono desperta-se. E quando se dormiu, não se viveu. As drogas pagam-se com a ruína daquele mesmo físico que serviram de estimular. Mas na arte não há desilusão. Porque a ilusão foi admitida desde o princípio. Da arte não há despertar, porque nela não dormimos, embora sonhemos. Na arte não há tributo ou multa que paguemos para ter gozado dela. O prazer que ela nos oferece, como em certo modo não é nosso, não temos nós que pagá-lo ou que arrepender-nos dele. Possuir é perder. Sentir sem possuir é guardar, porque é extrair de uma coisa a sua essência. A doçura de não ter família nem companhia, esse suave gosto como o do exílio, em que sentimos o orgulho do desterro esbater-nos em volúpia incerta, a vaga inquietação de estar longe
tudo isto eu gozo a meu modo, indiferentemente. A vulgaridade é um lar. O cotidiano é materno. Depois de uma incursão larga na grande poesia, aos montes da aspiração sublime, aos penhascos do transcendente e do oculto, sabe melhor que bem, sabe a tudo quanto é quente na vida, regressar à estalagem onde riem os parvos felizes, beber com eles, parvos também, como Deus nos fez, contentes do universo que nos foi dado e deixando mais aos que trepam montanhas para não fazer nada lá no alto. As figuras imaginárias têm mais relevo e verdade que as reais. O meu mundo imaginário foi sempre o único mundo verdadeiro para mim. Nunca tive amores reais, tão cheios de verve e de sangue e de vida como os que tive com figuras que eu próprio criei. Agi sempre para dentro. Nunca toquei na vida. Sempre que esboçava um gesto, acabava-o em sonho, heroicamente. Uma espada pesa mais que a ideia de uma espada. Comandei grandes exércitos, venci grandes batalhas, usei grandes derrotas, tudo dentro de mim. Gostava de passear sozinho pelas alamedas e pelos grandes corredores e de comandar as árvores e desafiar os retratos das paredes. No grande corredor sombrio que há ao fundo do palácio, passeei com a minha noiva muitas vezes. Eu nunca tive noiva real. Nunca soube como se amava. Apenas soube como se sonhava amar. Se eu gostava de usar anéis de dama nos meus dedos, é que às vezes queria julgar que as minhas mãos eram de princesa. Que eu era, pelo menos no gesto das minhas mãos, aquela que eu amava. Um dia foram-me encontrar vestido de rainha. Eu estava sonhando que eu era a minha esposa régia. Gostava de ver a minha face refletida, porque podia sonhar que era a face de outra criatura. Porque era de formas femininas, que era de minha amada, que era a minha face refletida. Quantas vezes a minha boca tocou na boca desse espelho? Quantas vezes apertei uma das mãos com a outra? Quantas adorei meus cabelos com a minha mão alhada para que parecesse dela ao tocar? Não sou eu que estou dizendo isto. É o resto do mundo que está falando. É o excerto do livro do Desassossego de Bernardo Soares. Aniversário. No tempo em que festejavam o dia dos meus anos, eu era feliz e ninguém estava gordo. Na casa antiga, até eu fazer anos era uma tradição de há séculos. E a alegria de todos e a minha estava certa como uma religião qualquer. No tempo em que festejavam o dia dos meus anos, eu tinha a grande saúde de não perceber coisa nenhuma, de ser inteligente para entre a família e de não ter as esperanças que os outros tinham em mim. Quando vinha ter esperanças, já não sabia ter esperanças. Quando vinha a olhar para a vida, perder o sentido da vida. Sim, o que eu fui de suposto a mim mesmo,
o que eu fui de coração e parentesco, o que eu fui de serões de minha província, o que eu fui de amarem e eu ser menino, o que eu fui, ai meu Deus, o que só hoje sei que fui. A que distância? Nem o acho. O tempo em que festejavam o dia dos meus anos. O que eu sou hoje é como a umidade no corredor do fim da casa, como grelado na parede. O que eu sou hoje, e a casa dos que me amaram treme através das minhas lágrimas, o que eu sou hoje é terem vendido a casa, é terem morrido todos, é estar eu sobrevivente a mim mesmo, como um fósforo frio. No tempo em que festejavam o dia dos meus anos, que, meu amor, como uma pessoa esse tempo, desejo físico da alma de se encontrar outra vez ali, por uma viagem metafísica e carnal, como uma dualidade de eu para mim, comer o passado como pão de fome, com tempo de manteiga nos dentes. Vejo tudo outra vez, com uma nitidez que me cega para o que há aqui. A mesa posta com mais lugar, com melhores desenhos na louça, com mais copos, o aparador com muitas coisas, doces, frutas, o resto na sombra, debaixo do alçado, as tias velhas, os primos diferentes, e tudo era por minha causa no tempo em que festejavam o dia dos meus anos. Para, meu coração, não penses, deixa-o pensar na cabeça. Oh, meu Deus, meu Deus, meu Deus, hoje já não faço ano, duro, somam-se nos dias, serei velho quando for, mais nada. Raiva de não ter trazido o passado roubado na algibeira. Tempo que festejavam o dia dos meus anos.
Ninguém sabe que coisa quer, ninguém conhece o que a alma tem, nem o que é mau, nem o que é bem. Que ânsia distante pé no chão. Grande é a poesia, a bondade e as danças, mas o melhor do mundo são as crianças. Tão jovem, que jovem era, agora que idade tem, filho único, a mãe lhe dera, o nome o mantivera o menino da sua mãe. Quantas noivas ficaram por casar, para que fosses nosso. Valeu a pena? Tudo vale a pena, se há alguma maneira. Quem me dera ouvir de alguém a voz humana que confessasse não um pecado, mas uma infâmia. Que contasse não uma violência, mas uma cobardia. 3 vezes do lema as mãos ergueu, 3 vezes ao lema as repreendeu. E disse, ao fim de tremer 3 vezes: aqui ao lema sou mais do que eu. Sou um povo que quer amar que é teu. Não vais andar na estrada pelos pensamentos, nem foras mortas nas ruas são os propósitos. Faz com que eu saiba amares. Ai, torturai-me para me curardes, minha carne. Fazei dela o ar que os vossos cotelos atravessam, antes de caírem sobre as cabeças e os ombros. Mas se eu pedi amor, por que me trouxeram dobrada à moda do Porto Fria? Lembrar-me não reparo. Eu já reparou o chão, perdi o tostão, rasguei-se a minha fita. Vejam que destino. Nada dele exagera no escuro. Ser tudo em cada coisa. Põe quanto és, no mínimo faz. Perco-me na estrada futura, sumo-me na distância que alcanço, e num desejo terrível, súbito, violento e inconcebível, acelero. Ouço passar o vento, e acho que só para ouvir passar o vento vale a pena ter nascido. Não creio em mim. Em todos os manicômios há doidos malucos com tantas certezas. Eu, que não tenho nenhuma certeza, sou mais certo ou menos certo. Dá-me a cabeça indistintamente. Triste condição para um poeta menor. Pois sou verdadeiramente um poeta. O que fui à altura foi um desejo, partiu-se. Há tanta coisa mais interessante que aquele lugar lógico e plebeu, mas há não aquilo, mesmo aquilo. Sei eu porque eu amo, não importa nada, adiante. Mas ele sabe fazer que a cor do vinho esconda isto, que o seu sabor orgíaco apaga o gosto às horas, como uma voz chorando passadas bacanas. Por isso ele andava depressa para ver se chegava a casa e tirava o tal caracol do chapéu. Hoje não me resta, à parte do incómodo de estar assim sentado, se não saber isto. Grandes são os desertos e tudo é deserto. Grande é a vida e não vale a pena haver vida. Se estou só, quero não estar. Se não estou, quero estar só. Enfim, quero sempre estar da maneira que não estou. Ao sair da minha aldeia, colente na tarde calma, que da tua badalada sou dentro da minha alma. É tão lento o teu soar, tão como triste da vida. Já a primeira pancada tem o som de repetida. Por mais que me tanjas perto, quando passo sempre errante, és para mim como um sonho, sonhas na alma distante.
a cada pancada tua, vibrante no céu aberto. Sinto mais longe o passado, sinto o passado mais perto. Ai, que prazer não cumprir um dever. Ter um livro para ler e não o fazer. Ler é maçada, estudar é nada. O sol doira sem literatura. O rio corre, bem ou mal, sem edição original. Mais do que isso, és Jesus Cristo. Dia de fim de primavera, tive um sonho como uma fotografia. Vi Jesus Cristo descer à terra. Veio pela encosta de um monte, tornado outra vez menino, a correr e a rolar-se pela erva e a arrancar flores para as deitar fora e a rir de um modo a ouvir-se de longe. Tinha fugido do céu. Era nosso demais para fingir de segunda pessoa da Trindade. No céu era tudo falso, tudo em desacordo com flores e árvores e pedras. No céu tinha que estar sempre sério e de vez em quando se tornar outra vez homem e subir para a cruz e estar sempre a morrer e subir para a cruz e estar sempre a morrer com uma coroa toda à roda de espinhos e os pés espetados por um prego com cabeça e até com um cabo à roda da cintura, como os pretos nas ilustrações. Nem sequer o deixavam ter pai e mãe como as outras crianças. O seu pai eram duas pessoas. Um velho chamado José, que era carpinteiro, e que não era pai dele. E o outro pai era uma pomba estúpida. A única pomba feia do mundo, porque não era do mundo, nem era pomba. E a sua mãe não tinha amado antes de o ter. Não era mulher. Era uma mala em que ele tinha vindo do céu. E queriam que eu, que só nascera da mãe e nunca tivera pai para amar com respeito, pregasse agora a bondade e a justiça. Um dia que Deus estava a dormir e o Espírito Santo andava a voar, ele foi à caixa dos milagres e roubou 3. Com o primeiro, fez que ninguém soubesse que ele tinha fugido. Com o segundo, criou-se eternamente humano e menino. Com o terceiro, criou um Cristo eternamente na cruz e deixou-o pregado na cruz que há no céu e serve de modelo às outras. Hoje, fugiu para o sol e desceu pelo primeiro raio que apanhou. Hoje, vive na minha aldeia comigo. É uma criança bonita, de riso e natural. Limpa o nariz ao braço direito, chapinha nas poças de água, colhe flores e gosta delas e esquece-as. Atira pedras aos burros, rouba a fruta dos pomares e foge a chorar e a gritar dos cães. E porque sabe que elas não gostam e que toda a gente acha graça, corre atrás das raparigas que vão em ranchos pelas estradas com as milhas à cabeça e levanta-lhes as saias. A mim ensinou-me tudo. Ensinou-me a olhar para as coisas. Aponta-me todas as coisas que há nas flores. Mostra-me como as pedras são engraçadas quando a gente a tem na mão. E olha devagar. Diz-me muito mal de Deus. Diz que ele é um velho estúpido e doente, sempre a escarrar no chão e a dizer indecências.
A Virgem Maria leva as tardes da eternidade a fazer manha. E o Espírito Santo coça-se com o bico e empoeira-se das cadeiras e suja. Tudo no céu é estúpido como a Igreja Católica. Diz-me que Deus não percebe nada das coisas que criou. Se é que Ele as criou. Duvido. Ele diz, por exemplo, que os seres cantam a sua glória. Mas os seres não cantam nada. Se cantassem, seriam cantores. Os seres existem e mais nada. E por isso se chamam seres. E depois, cansado de dizer mal de Deus, o menino Jesus adormece nos meus braços e eu levo-o ao colo da casa. Ele mora comigo na minha casa a meio do outeiro. Ele é a eterna criança, o Deus que faltava. Ele é o humano que é natural. Ele é o divino que sorri e que brinca. E por isso é que eu sei com toda a certeza que ele é o menino Jesus verdadeiro. E a criança tão humana que é divina é esta minha cotidiana vida de poeta. E é porque ele anda sempre comigo que eu sou poeta sempre. Que o meu mínimo olhar me enche de sensação. Que o mais pequeno som, seja do que for, parece falar comigo. A criança nova que habita onde vivo dá-me uma mão a mim e a outra a tudo o que existe. E assim vamos os três pelo caminho que houver, saltando e cantando e rindo e gozando o nosso segredo comum, que é o de saber que de toda a parte não há mistério no mundo e que tudo vale a pena. A criança eterna acompanha-me sempre. A direção do meu olhar é o seu dedo apontando. O meu ouvido, atento alegremente a todos os sons, são as cócegas que ele me faz, brincando nas orelhas. Damos-nos tão bem um com o outro, na companhia de tudo, que nunca pensamos um no outro, mas vivemos juntos e dois com um acordo íntimo, como a mão direita e a esquerda. Ao anoitecer, brincamos as 5 pedrinhas no degrau da porta da casa, graves, como convém a um Deus e a um poeta. E como se cada pedra fosse todo o universo, e fosse por isso um grande perigo para ela deixá-la cair no chão. Depois eu conto-lhe histórias das coisas do só dos homens. E ele sorri, porque tudo é incrível. Ri dos reis e dos que não são reis. E tenho pena de ouvir falar das guerras, dos comércios, dos navios, que ficam fumo no ar dos altos mares. Porque ele sabe que tudo isso falta àquela verdade que uma flor tem ao florescer e que anda com a luz do sol a variar os montes e os vales e a fazer doer aos olhos os muros caiados. Depois ele adormece e eu deito, levo-o ao colo para dentro de casa e deito, respingo lentamente e como seguindo um ritual muito limpo e todo eterno até ele estar nu. Ele dorme dentro da minha alma e às vezes acorda muito e brinca com os meus sonhos. Viram uns de pernas para o ar, põe uns em cima dos outros e bate as palmas sozinho, sorrindo pelo meu sonho. Quando eu morrer, filhinho, seja eu a criança mais pequena, pega-me tu ao colo e leva-me para dentro da tua casa. Despe o meu ser cansado e humano e deita-me na tua cama e conta-me histórias, caso eu acorde, para eu tornar a adormecer. E dá-me sonhos teus para eu brincar, até que nasce qualquer dia. Tu sabes qual é? Esta é a história do meu menino Jesus. Por que razão que se percebe? Não há de ser ela mais verdadeira que tudo quanto os filósofos pensam e tudo quanto as religiões ensinam.
O amor, quando se revela, não se sabe revelar. Sabe bem olhar para ela, mas não lhe sabe falar. Quem quer dizer o que sente, não sabe o que há de dizer. Fala, parece que mente. Cala, parece esquecer. Ah, mas se ela adivinhasse, se pudesse ouvir o olhar, e se um olhar lhe bastasse para saber que estão a amar. Mas quem sente muito, cala. Quem quer dizer quando sente, fica sem alma. Não fala, fica só. Inteiramente. Mas se isto puder contar, o que não lhe ouso contar, já não terei que falar. Porque estou a falar. Coitadinho do tiraninho. Não bebe vinho, nem sequer sozinho. Bebe a verdade e a liberdade. E com tal agrado que já começam a escassear no mercado. Coitadinho do tiraninho. O meu vizinho está na Guiné. E o meu padrinho está no Limoeiro, ali ao pé. Mas ninguém sabe porquê. Mas, enfim, é certo, certeiro. E isto consola e até nos dá fé que o tiraninho e o coitadinho não bebe vinho, nem até café. Eu quero sempre aquilo com quem simpatizo. Simpatizo com alguns homens, pelas suas qualidades de caráter. E simpatizo com outros, pela sua falta dessas qualidades. E com outros ainda simpatizo, apenas por simpatizar com eles. E há momentos absolutamente orgânicos em que esses são todos os homens. Sim. Como sou rei absoluto na minha simpatia, basta que ela exista para que eu tenha razão de ser. Estreito ao meu peito arfante, num abraço único, no mesmo abraço cometido. O homem que dá a camisa ao pobre que desconhece, o soldado que morre pela pátria, sem saber o que é pátria. E o matricida, o fetricida, o incestuoso, o violador de crianças, o ladrão de estradas, o salteador dos mares, o gatuno de carteiras, a sombra que espera nas vielas, todos são a minha amante predileta, pelo menos um momento na vida. Beijo na boca de todas as prostitutas, beijo sobre os olhos de todos os chateauneaux. A minha passividade jaz aos pés de todos os assassinos, e a minha capa à espanhola esconde a retirada a todos os ladrões. Tudo é a razão de ser da minha vida. Cometi todos os crimes. Vivi dentro de todos os crimes. Eu próprio fui, não um nem outro no vício, mas o próprio vício pessoa praticado entre eles. E dessas são as horas mais árduas de triunfo da minha vida. Multipliquei. Para me sentir, precisei sentir tudo. Transbordei, não fiz senão extravasar.
despi-me, entreguei-me, e há em cada canto da minha alma um altar a um Deus diferente. Os braços de todos os atletas apertaram-me subitamente feminino, e eu só de pensar nisso, desmaiei entre músculos expostos. Foram dados na minha boca os beijos de todos os encontros. Acenaram no meu coração os lenços de todas as despedidas. Todos os chamamentos obscenos de gestos e olhares batem-me em cheio em todo o corpo com sede nos centros sexuais. Fui todos os ascetas, todos os postos de parte, todos os como esquecidos e todos os pedrastas. Absolutamente todos. Não faltou nenhum. Rendezvous a vermelho e negro no fundo inferno da minha alma. Freddy, eu chamava-te Baby porque tu eras louro, branco e eu amava. Quantas imperatrizes por reinar e princesas destornadas tu foste para mim. Mary, com quem eu lia Burns em dias tristes, como sentir-se viver. Mary, mal tu sabes quantos casais honestos, quantas famílias felizes viveram em ti os meus olhos e o meu braço cingido e a minha consciência incerta. A sua vida pacata, as suas casas suburbanas com jardim, os seus half-holidays inesperados. Mary, eu sou infeliz. Freddy, eu sou infeliz. Todos os amantes beijaram-se na minha alma. Todos os vadios dormiram um momento em cima de mim. Todos os desprezados encostaram-se um momento ao meu ombro. Atravessaram a rua, ao meu braço, todos os velhos e os doentes. E houve um segredo que me disseram todos os assassinos. Raiva, espuma, a imensidão que não cabe no meu lenço. A cadela a uivar de noite, o tanque da quinta a passear à roda da minha insônia. O bosque, como foi de tarde quando lá passeámos. A rosa, a madeixa indiferente, o musgo, os pinheiros, toda a raiva de não conter tudo isto, de não deter tudo isto. Ó fome abstrata das coisas, cio impotente dos momentos, orgia intelectual de sentir a vida. Obter tudo por suficiência divina. As vésperas, os consentimentos, os avisos, as coisas belas da vida, o talento, a virtude, a impunidade, a tendência para acompanhar os outros a casa, a situação de passageiro, a conveniência em embarcar já para ter lugar. E falta sempre uma coisa, um copo, uma frase. E a vida dói, quanto mais se goza, quanto mais se inventa. Poder rir. Rir despejadamente. Rir como um copo entornado, absolutamente doido só por sentir. Absolutamente roto por me roçar contra as coisas. Ferido na boca por morder coisas. Com as unhas em sangue por me agarrar a coisas. E depois, deem-me a cela que quiserem, que eu me lembrarei da vida. Sentir tudo, de todas as maneiras. Ter todas as opiniões. Ser sincero, contradizendo-se a cada minuto. Se agradar a si próprio pela plena liberalidade de espírito. E amar as coisas como Deus. Trago dentro do coração, como num cofre que se não pode fechar de cheio, todos os lugares onde estive, todos os portos a que cheguei, todas as paisagens que vi, através de janelas ou vigias, ou de tombadilhos, sonhando. E tudo isto, que é tanto, é pouco para o que eu quero. Fui educado pela imaginação. Viajei pela mão dela sempre. Amei, odiei, falei, pensei sempre por isso. E todos os dias têm essa janela por diante. E todas as horas parecem minhas dessa maneira. Ho! 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 Cada vez mais depressa, cada vez mais com o espírito adiante do corpo, adiante da própria ideia veloz do corpo projetado, com o espírito atrás adiante do corpo, sombra, chispa, rela, ho, ho, rela, ho, ho. Toda a energia é a mesma,
e toda a natureza é o mesmo. A seiva das árvores é a mesma energia que mexe a roda da locomotiva, a roda do elétrico, os boleiros dos diesel e o carro puxado a mulas ou a gasolina é puxado pela mesma coisa. Ho! 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 Cavalgada ao lado de mim por cima de todas as coisas. Cavalgada, estalada por mim, por baixo de todas as coisas. Cavalgada ao lado e instalada de mim por causa de todas as coisas. O pelar por cima das árvores. O pelar por baixo dos tanques. O pelar contra as paredes. O pelar raspando nos troncos. O pelar no ar. O pelar no vento. O pelar nas praias, numa velocidade crescente, insistente, violenta. O pelar, o pelar, o pelar, o pelar. Amo-a todos os objetos projéteis. Amo-a todos os objetos direções. Amo-a todos os objetos invisíveis de velozes. Batem, ultrapassem, trespassem-me. Sou eu que me bato, que me ultrapasso, que me trespasso. A raiva de todos os ímpetos fecha em círculo mim. Viro todos os dias. Todos os dias. Todas as esquinas. Todas as esquinas. De todas as ruas. De todas as ruas. E sempre que estou pensando numa coisa, Estou pensando noutra. Não subordino. senão por atavismo. E há sempre razões para emigrar, para quem não está de cama. The other day indeed, with my shoe on the wall, I killed a centipede, which was not dead at all. How can that be? It's very simple, you see. Just the beginning of the tea, where the big alligator and the tiger without a hat begin to take stage and demand to be fat. I have no shoes, sticking to those. I think I'll stop drinking. Should I stop drinking? I think I'll stop drinking. Should I stop drinking? But it really doesn't matter. Am I thinner or better? Because this is this. Would I be wiser or better if I'm rather than this is? Nothing is right. Your love might make me better than I can be or can try, but we never know. Darling, I don't know if the sugar in your heart would not turn out candy. So I left my heart smart and I drink brandy. But it really doesn't matter. Am I thinner or better? Because this is this. Would I be wiser or better if I'd rather than this is? Then said we'd come without trouble. I can see them well, or even double. I'll see them home with my shoe, and when they all go to hell, I go too. Then on a whole, I shall be happy indeed, because with the shoe, real and true, I shall feel the truth said indeed, my lost soul, the truth said indeed.
Obrigado, é um prazer estar aqui nesta sessão pessoana. Nós somos o Piano em Pessoa, um projeto que põe em música poemas de Pessoa, o António Neves da Silva, a Maria Nascimento Rosa. O primeiro tema que ouviram é um poema em inglês de Pessoa. Tinha de estar também presente nesta sessão este lado inglês, o lado anglófono de Fernando Pessoa, uma vez que ele fez toda a sua escolaridade em Durban, na África do Sul, e tem uma vasta obra poética em inglês. Este era um poema que eu gostava muito, um poema de bebedeira, que eu gostava de ler aos seus irmãos. E em seguida nós vamos fazer mais 2 temas. O segundo é um poema de testamento literário, chama-se Meu Pobre Portugal. É um poema melancólico que Fernando Pessoa destinou ao Estado Novo da sua nação de então, que infelizmente tem ressonâncias com o Estado Troika que vivemos, o Meu Pobre Portugal. O terceiro tema será um poema de namoro de Fernando Pessoa a Ofélia Queiroz, o Minha Boneca que Tem. Por isso, primeiro o Meu Pobre Portugal e depois só falamos um pouco com um tema que é quase um chorinho desta letra que Fernando Pessoa escreveu, que mais parece um poema. É um poema que parece uma letra de canção e que mais parece um tema que viaja para o Brasil. Nós vamos ao Meu Pobre
meu pobre e magro povo, a quem deram às peças um fato em estado novo, para que o não pareças. Tens a cara lavada e um fato de se ver, mas não te deram nada, coitado de comer. E aí, nessa cadeira, jazes apresentável, pois chamam-te à primeira o transeunte amável, meu pobre Portugal, meu pobre Portugal, meu pobre Portugal. Fiquei doido, fiquei tonto, meus beijos foram sem conto, apertei-a contra mim, aconcheguei em meus braços, embriaguei-me de abraços, fiquei tonto e foi assim. Sua boca sabe a flores, pecinhos dos meus amores, minha boneca que tem bracinhos para enlaçar-me e tantos beijos para dar-me, quantos eu lhe dou também. Ah, que tontura e que fogo, se estou perto dela é logo uma pressa em meu olhar, uma música em minha alma, perdida de toda a calma, e eu sem a querer achar. Dá-me beijos, dá-me tantos, telhado nos teus encantos, preso nos braços teus, eu não sinto a própria vida, nem minha alma perdida, no azul amor dos teus céus. Não descanso, não projeto, nada certo, sempre inquieto, quando te não beijo amor, por te beijar e se beijo, por não me encher o desejo, nem o meu beijo melhor. Dá-me beijos, dá-me tantos, telhado nos teus encantos, preso nos braços teus, eu não sinto a própria vida, nem minha alma perdida, no azul amor dos teus céus. Sua boca sabe a flores, bonequinha, meus amores, minha boneca que tem bracinhos para enlaçar-me e tantos beijos para dar-me, quantos eu lhe dou também, quantos eu lhe dou também, quantos eu lhe dou também.
Ai, Margarida, se eu te desse a minha vida, farias tu com ela? Tirava os brincos do prego, casava com um homem cego e ia morar para a esquerda. Mas, Margarida, se eu te desse a minha vida, que diria a tua mãe? Ela conhece profundo. Que há muito caro no mundo e que eras caro também. E, Margarida, se eu te desse a minha vida no sentido de morrer? Eu iria ao teu enterro, mas achava que era um erro poder amar sem viver. Mas, Margarida, se este dar da minha vida não fosse senão poesia? Então o filho nada feito. Isto é tudo só efeitos. Nesta casa não se via. Mais uma vez, o meu muito obrigado por terem vindo e chamo ao palco a doutora Jacinta Oliveira, administradora da Fundação Inatel. Olá a todos e muito obrigada a todos. As ideias criam-se no singular, mas só se podem concretizar no plural. Este foi um projeto que eu sonhei e que foi possível tornar realidade com o apoio de todos vós. Hoje, esta festa não se fazia sem todos vós. Mesmo com alguns momentos mais difíceis e caoticamente difíceis, dizia-me há pouco a Maria do Céu Guerra, caótico era querermos dizer poesia e não termos público. Obrigada a vocês. Sempre algumas injustiças e que me perdoem aqueles que porventura eu possa esquecer na citação, mas não esqueço na memória nem no coração. Esta iniciativa tornou-se possível com parcerias fantásticas. Eu quero agradecer à Câmara Municipal de Lisboa, à EGA, na pessoa de Miguel Honrado, que aconselhou, deixem-me dizer, é emoção, que aconchegou este meu sonho desde o primeiro instante. À Casa Fernando Pessoa, na pessoa da Inês Pedrosa. À PBC, Sociedade de Advogados, que nos abriu as portas e a varanda da casa onde nasceu Fernando Pessoa. Yellow Star Company, na pessoa do Paulo Sousa Costa e da Carla Matadinho. Está o Paulo Sousa Costa. O Paulo, está na Regi. O Paulo que coencenou este espetáculo com o Vicente. E é claro que nada se faz, como eu dizia, sonha-se no singular, mas constrói-se no plural. À excelente equipa de profissionais da Fundação Inatel, deixem-me dizer, à equipa da cultura na pessoa da Sofia Tomás, à equipa mediática da Trindade na pessoa do Rui Sérgio, que o ensinou também, à equipa de comunicação e marketing na pessoa da Isabel Tomás, e ao Diogo Moura, que além de coordenar globalmente a ação, teve que me ouvir e me aturar. Diogo Moura.
apresentação que eu queria muito fazer porque me está no coração e que eu não queria ofender ninguém. Este naipe de personalidades, de figuras públicas que se colaram à Fundação Inatel. Paulo Pires. A Maria Café. A Inês Castelo Branco. Todos os atores e atrizes aqui presentes. A Céu Guerra, o André Gago, o José Carlos Malato, este meu grande amigo. O Armando Nascimento Rosa e a Alex Santos. Queremos agradecer a todos, podemos cometer algumas injustiças. Peço desculpa se por acaso não disse o nome de alguém que me merece que seja Guerra, eu disse, não disse. Bom, e porque todos os dias são poesia, vamos à vida, obrigada por tudo. Vamos continuar a partilhar, é isto que a Fundação Inatel quer fazer, é aproximar as pessoas. Ver este teatro esgotado, o teatro, o foyer e o salão nobre, onde estão aqueles que não couberam no Teatro da Trindade, ver tudo isto, sobe Sofia. Esqueci-me de alguma coisa. A quem? A Dalila Carmo! Não. Quem mais? Pois, estão a ver como se cometem algumas injustiças, mas não são intencionais. Claro que o nosso escritor, que fez propositadamente para esta iniciativa um manifesto pela poesia, temperatura, luz, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Gonçalo M. Tavares. A Filomena Cautela, é evidente. Alguém que eu não disse. Bom, estamos todos de parabéns. Muito obrigada a todos. Obrigada por ajudarem, por colaborarem, por participarem. Obrigada àqueles que vieram para estar connosco como pessoa. E voltaremos a repetir. Para o ano, esta iniciativa, este conceito mantém-se, Poesia Pessoa, mas será uma poetisa que eu não posso anunciar agora e vai ser muito bonito porque nós vamos contar convosco também. A todos muito, muito obrigada. Continuem connosco. Thank you.